Eu vejo você como um cara futurista, assim. Futurista é os loucos que enxergam umas coisas a mais do que o normal. Você sente isso? Você fala assim, putz, se eu tivesse essa ideia minha colocada em prática tantos anos atrás... Com certeza, André, de vários aspectos. Por quê? Porque eu acho que assim, eu sou tão apaixonado pelo esporte que minha cabeça não para. Que nem no final de semana que eu tô de tradutor lá no fundo do brete, quem está assistindo talvez ache que eu tô ali só sem fazer nada e coisando. Ali eu tô olhando o peão, eu tô olhando o boi, eu vejo o juiz, eu vejo o que está acontecendo, eu vejo o chão. Então assim, é uma coisa que eu vou tentando e na minha cabeça, que nem é bacana até falar disso, porque agora no time que eu tô da Flórida, eles estão usando muito isso. Então assim, eu converso diariamente várias vezes com todos os membros do time, ideias de patrocínio, o que a gente pode fazer, o que não pode, como funciona isso, o que eu acho disso. Então, assim, eu tenho a minha mente vai longe a respeito de ideias, e às vezes é até muito longe, não está preparada para agora, mas é para frente. Só que eu vejo isso acontecendo, porque é um esporte que só tem a crescer, é um esporte que é intrigante, ele é um esporte que não é qualquer pessoa que consegue fazer. Todo mundo pode tentar fazer, mas não é todo mundo que vai dar conta de chegar naquele nível. Então, Os moleza vira fotógrafo. Mais ou menos. Mas assim, é um negócio, mas não é todo mundo que vira bom também, entendeu? Assim, tem todos os detalhes, porque para você fazer, não é só estar ali. Não é porque você está ali e você, tipo assim, você está ganhando o seu salário para estar ali, você está fazendo, você vai fazer só o que você foi pago para fazer. E eu uso aquilo como aprendizado, porque a gente aprende tanta coisa, o mundo é tão grande, é tão, que nem eu falei, o esporte é tão intrigante que tem o leque de aprendizado é muito grande. Você consegue ver, eu vejo coisa ali, cara, que eu consigo aplicar pro João depois, ou às vezes com ele mesmo, quando eu estou ajudando ele. É coisa que vai além do que está acontecendo naquela hora, entendeu? Coisa que eu já penso pro meu time, o que eu vou fazer, o que eu podia ter feito, se eu tivesse feito dessa forma, ou soltado, entendeu? Feito algumas coisas técnicas, a maioria técnica, mas eu vou vendo tudo isso aí. Então, assim, é uma coisa que eu acho bacana, eu estudo, é um aprendizado que eu tô ali, eu tô vendo, mas eu tô vendo, eu consigo olhar no meio e ver tudo que está acontecendo em volta. Foi uma das coisas que ajudou a ser um bom juiz, que eu consegui sobressair no julgamento. Exato, porque às vezes os meninos aí do Winkles é um cara que fica perto de mim. Ele gosta de que depois que a gente se aproximou mais esse ano, agora ele fica perto e fala, pô, eu gosto de ficar perto de você porque você vê umas coisas que ninguém vê. Entendeu? E aí, às vezes de apelo, coisa assim, que é muito antes deles passar no replay, eu já vi que aconteceu aquilo. Então na hora ele fala, rapaz, mas não tem base. Depois eles olhando, eles viram, porque tá focado naquilo. Então, assim, eu acho que é um dom clínico que Deus me deu de olhar por tanto amor ao esporte, porque é uma coisa que eu sou tão apaixonado e dedicado que eu sempre vejo coisas que às vezes as outras pessoas não conseguem ver. Isso daí vem deles lá de trás, desde o começo, Paulo? Desde o começo. Eu nunca olhei uma planilha de juiz quando eu montava. Eu nunca me preocupei com nota, porque não é meu serviço, eu não tenho controle daquilo. Eu sempre me preocupava com o que eu tinha controle. Então, assim, eu olhava boi, eu assistia, olhava, analisava montarias. Foi quando eu aperfeiçoei um pouco minha técnica de montar, minha posição de corpo, essas coisas. E junto com o Adriano a gente conversava muito, nós falava disso aí, fazia exercício específico para montaria. Então era coisa que a gente ia fazendo. E eu olhava aquilo, a montaria, eu via às vezes um boi quebrando a cara de alguém, ou dando um tombo duro em alguém, eu não ficava impressionado com aquilo. Eu conseguia ver o boi já de uma forma que se eu pegasse ele, eu sabia o que eu ia ter que fazer para aquilo não acontecesse. Eu nunca me julguei comparando com ninguém, que eu acho que cada um tem seu estilo, cada um. Hoje é um defeito muito grande dessa geração nova. Às vezes eles veem um touro que é um pouco mais difícil, ou é difícil, só que em vez deles usar aquilo ali e achar uma forma de achar, porque todo touro, se você montar certo, você tem condição de parar nele. Uns vai ser muito mais difíceis e outros vão ser mais fáceis. Uns vai admitir erros, outros não. Então, eles já julgam o boi baseado no que eles viram. E aquilo já fica uma má impressão para eles. Se eles pegar o boi no sorteio, a maioria das vezes eles já estão perdendo já antes de começar. Já perdeu, o psicológico já perdeu. E eu era ao contrário. Eu gostava, às vezes, de pegar certos touros porque eu queria saber se eu dava conta mesmo de colocar em prática o que eu estava pensando. Então, assim, foi uma coisa que eu acho que é natural de cada pessoa e de acreditar. Eu sempre acreditei na minha capacidade e nunca me comparei com ninguém. Sempre peguei coisas de todo mundo, porque todo mundo tem alguma coisa para aprender. E às vezes conversava de montaria 1 hora
uma coisa me servia, o resto eu jogava fora. Entendeu? Então, assim, as pessoas, eu acho que um conselho que eu tenho, se eu pudesse dar um conselho para a geração nova, era que eles pudessem manter a realidade deles. Não tentar imitar tanta gente, ou se preocupar com o que o cara fez, ou que o boi fez com ele. Fazer o boi que você está montando naquele dia, esquecer o que ele fez com o cara e tentar achar uma forma de você se forçar e se posicionar para conseguir parar no boi de uma forma mais correta, ou de vencer um boi que é invencível, entendeu? Que é difícil de montar, como o Cássio faz semana passada. 2 semanas atrás, ele parou no boi número 1 do mundo, que tinha derrubado todo mundo, ele foi o primeiro. E se você olhar a montaria, parece que ele não fez nem força. Por quê? Porque ele não vê nem vídeo, ele chega lá e monta, ele só vê o boi na hora ali, ele monta no boi pelo que ele faz. Você fala que ele é um dos poucos hoje que tem a cabeça mais não rústica, mais antiga, assim, que essa cabeça igual de vocês, mais antiga ou não? Dos mais novos, eu falo. Não sei se ele é o único, cara, porque... Não, um dos únicos. Um dos únicos. Assim, não, mas nem um dos únicos, porque eu vou usar um de exemplo aqui, o Júlio César, por exemplo. O Júlio César é um moleque que ele tem o street, ele tem uma garra, e ele se cobra, ele sempre tá tentando, quando ele cai, é bobeirinha, tá faltando pouquinha coisa pro street passar bastante tempo sem cair de um boi. Então, assim, ele e o Cássio, só que eles andam juntos, entendeu? Ele e o Cássio é amigo de viagem, anda junto, então você já fala, entendeu? Um pouco, e que nem assim, o Whindersson é um cara que eu admiro ele demais, ele já é um cara mais técnico, ele não briga tanto com boi, ele monta mais leve, só que ele para em boi, ele faz boi difícil para ficar fácil, entendeu? Então, assim, mas o Cássio com certeza, eu acho que ele é um dos poucos que não... O boi que ele pegou, ele viu na hora ali, ele vai passar a corda e montar, independendo do que ele faz ou fez um dia antes ou vai fazer, ele vai montar no boi pelo que ele é, entendeu? Então isso aí é muito raro hoje em dia. Igual, você sempre andou com Adriano, Rogério, Elton, Fabrício, tudo que seja. Todos os caras duros. Só que você manteve o seu estilo. Exatamente. Você tipo assim, talvez você tenha pegado um pouquinho de cada um assim, mas você criou o seu estilo. Isso que faz, você está dizendo que fez a diferença na sua carreira? Eu acho que sim, André, porque assim, todo mundo, eles estão ali por mérito deles. Ninguém colocou eles ali. Então, assim, eles estão num nível que é o nível mais alto de montaria em touro que tem. Se eles estão ali, alguma coisa certa eles fizeram para estar ali. Então, assim, eu sempre fui admirador de um bom trabalho, de um trabalho bem feito. E eu sempre tive comigo, assim, que o que Deus tem para mim é meu e vai ser, não vai ser igual ao outro, não vai ser talvez mais do que o outro ganhou, que nem, por exemplo, o Adriano, vou usar o Adriano de exemplo, foi 3 vezes campeão mundial, o outro que não foi nenhuma, entendeu? Então, assim, eu sempre soube contentar com o que Deus tem para me dar e fazia proveito daquilo, entendeu? Você não pode, eu acho assim, que as pessoas se perdem um pouco quando começa, vou usar o Vitinho de exemplo, o Vitinho é um cara extraordinário, assim, é difícil ter. Você vê que ele não tem o corpo perfeito para montar. Ele teve que se adaptar. E com isso tudo, ele é tão esforçado que ele é fora do normal. O Vitinho para em boi, você acha que ele está caindo, ele faz um movimento que ele volta e aquilo lá já se torna uma coisa que já está no... Entendeu? Ele acaba a montaria, ele é um cara dos mais constantes que tem, 2 vezes campeão mundial, só não foi de novo porque teve lesões e tá... Isso aí é o único, infelizmente, eu acho que é a única coisa que pode segurar uma pessoa de ganhar campeonato mundial, principalmente se você for talentoso, é lesão, não tem jeito. Mas muito desses meninos novos chega e começa a querer ser o que o Vitinho é. Você entendeu? Então, assim, para ser o que o Vitinho eles vão ter que fazer tudo que o Vitinho fez para trás. Não é só chegar aqui e querer montar que nem ele monta, ou ter o que ele tem. Então, às vezes, isso aí atrapalha um pouco, porque as pessoas ficam no mundo de ilusão do que ele tem, vivendo o que ele tem, mas eles não é ele. Se ele souber aproveitar tudo que o Vitinho tem para dar para eles vão sair de lá cada vez melhor, porque eles montam boi, ele tem os boi, ele ajuda, ele fala, entendeu? Ele ensina os meninos. Então, assim, tem muita coisa, só que muita gente se perde um pouco em ficar, tipo assim, querendo viver a vida que ele tem hoje, sem fazer o que ele fez para trás. Isso não tem como acontecer, porque o Vitinho já é diferenciado da maioria de todo mundo. E ele fez muito para trás para chegar. Ele conta que nem
assim, eu não tô dizendo que nenhum deles fizeram o que ele fez, mas que nem o Vitinho saía de bicicleta para treinar, e eu saía de ônibus de Olímpia para Cajubi para montar em boi. Então, assim, todo mundo tem uma história de determinação antes de chegar onde está. E uma estrela brilha mais que as outras, é sempre isso aí. É o que eu falo, volta no que Deus tem para cada um. O que Deus tem para você é teu e ninguém vai pegar, não tem jeito de saber. Entendeu? Então, eu acho que isso aí às vezes segura, impede alguns meninos dos novatos que chegam de se destacar um pouco mais rápido, porque até cai a ficha. Entendeu? Porque eles vê tudo que o Vitinho chegou. E o Vitinho chegou aqui, o dia que ele desceu aqui nos Estados Unidos, ele já ganhou $500 mil na semana. Entendeu? Então, assim... E não existe sorte. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ele parou nos bois mais duros que Mas tinha. você tá falando do Vitinho, mas eu quero falar outra coisa. Que eu falei, foi uma infância fácil, foi tranquilo. Que a gente tá falando que, tipo... Normalmente as pessoas te vê hoje e falam assim, tá... Você nunca ostentou, mas tipo, vamos falar assim, ostentando, vamos falar assim, falar essa palavra. Usando, sabe que é patrocínio, mas melhor chapéu, melhor bota. Desde o começo é assim, né? Desde criança, né? Não foi não. Com 6 anos, meu pai separou da minha mãe, então ficou só eu e ela, e eu comecei a trabalhar. Eu pastorejava vaca na vila, lá na Coab, para poder ajudar ela, e eu nunca tive aquela coisa de almoço de família de domingo, eu sempre estava sozinho, minha mãe é cozinheira, então ela sempre estava trabalhando também. Então, com 6 anos eu comecei a fazer isso aí acho que com 7, quase 8, eu comecei a trabalhar numa lanchonete, fazendo lanche, chamava Esquema Lanche, lá em Olímpia. 7, 8 anos é uma criança da criança da criança. Mas então, assim, olhando hoje eu vejo, tipo assim, hoje, quando que nem os meus meninos, né, você não consegue imaginar eles fazendo isso aí, assim, as coisas que eu fazia, tudo. Depois, com 10, eu fui trabalhar no João Carlos Mata, num rancho que meu tio mexia com cavalo lá, eu acabei ficando lá trabalhando direto. E com 12, eu fui trabalhar na fazendinha, lá em Olímpia, onde eu comecei a montar nas bezerras dele lá, nos bezerros. Então, assim, até meus 15 anos, André, eu tinha uma calça para vestir. Eu saía, eu usava a calça o dia inteiro, porque eu gostava de ficar atrás de cavalo, e breje, coisa iraiada, e daí de tarde eu passava um pano de final de semana para mim ir para praça, sair, só andava de a pé, andava sozinho. Então eu nunca tive, não tinha condição de ter nada. Eu comprei uma bota, a primeira bota boa que eu tive da Texana, a Texana antiga, era do Rangel e ele calçava 37, acho 38. O irmão do Fabinho? E eu calçava 40, já 41. Então, tipo assim, eu comprei a bota dele, sabia que não servia, mas era a única que eu tinha condição de comprar. Eu fui montar em Catanduva no rodeio amador lá, meus dedos estavam apertando, que demorou um pouco pro meu boi entrar no amador, eu tive que tirar a bota, esperar um pouco, a hora que ele entrou eu pus de novo, que eu não dava conta. Então, assim, era o que eu podia ter. Hoje, a criança falou, hoje a gente tem patrocínio, ganha chapéu, roupa, anda bem vestido. Só que é uma coisa que assim, eu sempre gostei de vestir para mim mesmo, nunca me vesti baseado nos outros ou copiando os outros. Então assim, eu sempre gostei de ser meio diferente, sabe, das coisas. E eu gosto de coisa boa, porque eu nunca tive. Isso aí é uma coisa que a Maria tem que me segurar, porque como eu nunca tive as coisas, as crianças eu sempre quis dar mais até do necessário, entendeu? E aí era até engraçado, porque sabia que eu não falava não, ela falava aí, já vinha direto em mim pedir alguma coisa. Só que sempre foram bonzinhos com isso aí. Hoje o João também tem as coisas de patrocínio, sempre teve, né? Com 13 anos ele já era patrocinado da Leves. E então sempre foi, a gente foi, as oportunidades que eu falo que os Estados Unidos dá pra gente, né? Mas até hoje eu tenho 4 serviços. As pessoas veem na televisão ali de final de semana, mas eu chego de um serviço e vou para o outro, eu não paro. E durante a semana eu faço, na segunda-feira eu tenho que fazer o roster do final de semana seguinte com os brasileiros, ligar para todo mundo, confirmar com todos eles, aí se sai um, depois entra outro, e isso aí faz parte do meu trabalho. Então assim, eu tenho que fazer, hoje é muita coisa no telefone, facilita, mas aí tem o rancho, que eu tomo conta, eu tenho agência, que hoje já está mais... Só o João mesmo que eu ajudo por causa do conflito de interesse, e tem o time. Então, nesse momento agora, por exemplo, essa semana e a semana passada, está sendo as semanas mais agitadas do time, porque quinta-feira vai fechar a porta da troca, de contrato das coisas. Então, nós estamos mexendo para lá e para cá, o dia inteiro no telefone, uma ligação atrás da outra. Então, assim,
tem muita batalha até hoje com isso, né? Então, tanto que não ficou tanto tempo para poder fazer esse vídeo e paramos ele no meio agora justamente para fazer um trabalho de descarregar. Exatamente. O seu serviço do rancho, vamos falar assim. Que nem agora, o cara vem trazer ração, alfafa, as coisas aqui. É o dia a dia, então assim, eu não paro. Às vezes eu fico, quando eu tô em casa de noite, que acabou tudo, eu vou tratar dos bichos mais tarde, eu saio onde eu fico um pouco em paz ali, curtindo as criações. Então assim, é corrido, não é fácil. Muita gente acha que vê a gente andando de caminhonete nova ou coisando, mas tem uma vida inteira. E volta o que eu comentei do Vitinho, da molecada nova que chega, né? Chega lá, Corvette, caminhonete, barco, boi, coisa e não sei o quê, só que não viu tudo que ele fez para trás para chegar onde ele está hoje. Então a gente tem que sempre andar com o pé no chão. É o que eu falo muito pro João. Tudo que vai acontecer na sua vida vai ser bom para você, que nem está sendo para mim hoje, me deu a oportunidade de trabalhar, continuar no meio, mas sempre com o pé no chão, sempre sabendo de onde você veio, não esquecer suas origens e saber que humildade e honestidade e ser verdadeiro com o que você quer é onde vai te levar em algum lugar e vai te manter lá. Porque eu vejo muita gente tentando fazer outros caminhos, de tentar passar os outros para trás, ou fazer uma veia do outro ali. Às vezes ele ganha ali na hora por algum tempo, mas não dura. Então isso aí eu acho que é a coisa mais valiosa que eu tenho, que eu pude passar para meus filhos. É essa parte aí. E voltando nessa parte de infância, eu conversei, a gente conversa com um amigo seu das antigas, você passou muita necessidade, vontade, vamos falar a palavra vontade. Né? Vontade. Então, eu como seu amigo, eu enxergo que você não deixa primeiro os seus filhos passar vontade, igual você passou, e você também, hoje em dia, você faz o que você tem vontade. Com certeza. Igual você falou, a Maria é o freio ali, senão vira doideira. Mas você sente esse complexo de passar vontade da sua infância? Cara, eu uso tudo como aprendizado, sabe, André? Tipo assim, minha mãe fazia compra, ela comprava uma bandejinha daquele Danoninho que era meio líquido lá, que era gostoso, que lá era uma vez no mês, era a única hora que a gente tomava aquilo, entendeu? Então, assim, hoje, eu sempre, nas condições que eu tenho de estar aqui hoje, de ter uma vida melhor, eu consigo, às vezes, ver uma pessoa com fome ou passando necessidade, eu sempre ajudei, eu sempre fiz. Criança é minha fraqueza, se tiver criança, se estiver junto comigo, eu vou encher de doce, eu vou fazer até a mais. Então, assim, isso aí eu acho que é um pouco do que eu passei na minha infância, entendeu? Porque eu sei o tanto que era difícil, o tanto que eu passava vontade de querer, às vezes, uma bala, um doce, um chocolate, um negócio simples que para uma criança marca, entendeu? Então, hoje eu lembro os meninos do Adriano, por exemplo, eles não deixavam eles comer doce. Eles iam para casa lá, tinha um armário que era só chocolate. Hoje eu não como tanto, eu parei bastante, mas eu era viciado em chocolate. E eu trocava doce, sempre troquei doce por salgado. E a molecada ia lá em casa, cara, eles abriam aquele guarda-roupa. Eu lembro do Antônio, Jeremias, o Pedro era pequenininho ainda. Eles abriam o armário assim, ó. Ficava que nem se fosse sabe o cachorro olhando aqueles frangos, rodando assim? Porque era um negócio que eles não sabiam o que eles iam comer, de tanta coisa, entendeu? Então, assim, isso que eu acho que é bacana da vida, porque às vezes a gente se prende com tanta coisa desnecessária, trabalha e faz... Não é desnecessário, mas com tanta coisa... E você esquece de apreciar as coisinhas mínimas da vida, de comer um doce, ou pegar uma criança, pagar um sorvete, entendeu? De assistir, que nem a Sara, quando eu estava no apartamento, ela morava vizinha, ela ia lá comigo, deitava lá, ela pegava um doce, já sabia, bolacha, Danone, as coisas, ela deitava, ela ficava assistindo um filme de faroeste comigo lá deitado. Então, assim, coisas que você não vê muita gente fazendo mais. E é o que eu gosto, entendeu? De levar a molecada, que nem quando eu trabalhava no rancho, eu levava a molecada para trabalhar comigo. E eu sempre me dei bem com moleque. Eu sou apaixonado em criança, só que eu não gosto de criança em educação. Só que mesmo os que eram mais para frente um pouco na época, eles me respeitavam e me davam bem. Então, assim, eu já chegava lá, já dava um serviço para eles, um ficava dando vacina, o outro ficava enchendo a seringa, cada um fazia uma coisa, todo mundo estava ocupado e eles gostavam, porque andava a cavalo, era gostoso, levantava de madrugada, já passava num posto, pegava café da manhã, as coisas que eles queriam. Então, assim, eu acho que é isso que faz parte da vida, que hoje eu posso fazer, não é por necessidade, mas é porque às vezes eles nunca tiveram a oportunidade de fazer, entendeu? E pelo que eu faço, eu consigo fazer com eles. E às vezes ajudar também, que nem a turma que
da Coab, os meninos que cresceu comigo lá, quando eu vou pro Brasil, eu sempre levo mala, pelo menos uma mala de roupa, de calça, de coisa eraiada. Minhas traias mesmo, eu não tenho nada. Eu chegava em Olímpia, eu dava pros meninos. Eu sempre fui desse jeito, eu sempre tirei, dava pros outros, ficava sem. Então, assim, hoje eu não tenho. Eu tinha uma traia só do que eu montava e roubaram no trailer, né, que estava na oficina do Runner, e quebraram lá, assaltaram e estava dentro do meu trailer e me roubaram. Então, hoje eu não tenho um colete do que eu montava. Até eu falei pro Caburé que ele tem um lá que eu ia pegar ele, ia dar outro para ele e pegar aquele, porque é a única lembrança que eu tenho, entendeu? E falando em montar, eu vi que a gente falou no começo desse vídeo, nas outros episódios, sobre superação, né? Paulo, você tem noção quantas vezes você já teve que superar, tirando, não parte financeira, vamos falar só de lesão mesmo. Quantas vezes você teve que recuperar? Tipo, eu lembro de você no Flávio trocando de mão, fazendo 1001 para não, tipo... Não perder o rodeio. Não perder. Você tem essa noção ou não? Eu tenho, cara, porque assim, hoje é um dos pontos também da nova geração. Às vezes, os meninos que chegam, eles esquecem, eles ficam tão presos em coisinhas pequenas, que nem nós comentamos de ver um boi saindo difícil ou dando um tombo duro numa pessoa, eles acham que aquele boi é uma coisa impossível. E por eles entrar, às vezes, para trás, na final, eles tentam falar, ou às vezes está com dor mesmo, mas é uma dor que dá até para montar, entendeu? E eles optam por não montar por isso. Então, assim, eles esquecem que, assim, a chance que eles têm de parar no boi e ganhar, às vezes, o evento, porque o evento só acaba a hora que acaba. Então, assim, tem essa parte ali. E eu fazia de tudo para não perder. Entendeu? Assim, como você falou, eu quebrei meu dedo no primeiro dia da final mundial, eu perdi a final mundial, aí eu peguei um boi que eu tinha vontade de montar, só que o boi era duro demais na direita, e eu ia ter que montar nele na esquerda, aí na hora o Adriano, rapaz, eu acho que é melhor você não fazer isso, porque era um boi difícil. Aí eu perdi a final mundial, que eu lutei o ano inteiro pra tá, perdi a final mundial no primeiro dia. Aí foi quando eu tentei com a mão esquerda, até montei em 15 boi, parei acho que em 9, só que o último foi um boi do Flávio, Gauchinho, era Gauchinho chamava o boi, se eu não me engano. Um boizinho amarelinho, mocho, acho que era gauchinho. E saí do boi, parei no boi e saí, só que os molecados da fazenda mesmo estavam ajudando na arena e eles acabou puxando o meu boi de volta perto de mim e eu tava com o gesso na mão, não conseguia pular, se desamarrar. E daí ele pisou na minha cabeça, me desmaiou. A Maria tava dando mamado pro João no barracão, acabou não vendo. Ela sentia muito essas coisas, assim. Eu sentia que eu ia machucar. Essa eu acho que foi a única vez que eu não senti. Toda vez que eu machuquei, eu sentia. Só que eu acho que a geração nova tinha que apreciar um pouco mais a oportunidade que eles têm. Porque tem muita gente que está aqui e não é todo mundo que consegue. Então, quando você está, você tem que apreciar todo momento ali, porque é passageiro. E depois, que nem aconteceu comigo, por exemplo, de experiência. Um dia eu estava no número 1 no mundo, no outro dia eu não podia montar em boi mais. E é a coisa que eu mais amava de fazer. Com perspectiva de não andar, né, Paulo? De não andar, eu não podia, o médico falou que eu não podia andar a cavalo. O pessoal entender que ano que foi mesmo? Foi 2008. 2008. É. Você estava no evento, você caiu, machucou a coluna? Eu caí de cabeça, eu tinha pego um boi que eu já tinha parado 2 vezes já, chamava Air Monster, e era a primeira escolha, acho que o primeiro ano de escolha que teve. E daí eu peguei ele, porque ninguém gostava dele, e eu acertava ele. Ele dava umas 2 rodadas na esquerda, ele dava um pulo e vinha na direita. Só que ele era um boizinho curtinho, chifrudo. E daí foi culpa minha, erro meu, porque eu já tinha parado 2 vezes, aí eu fiz aquela primeira rodada, na segunda, e eu já meio que dei uma esperada, sabe? Como se ele fosse já cortar, e ele me sentiu fora e continuou e não cortou a roda. E eu fiquei com raiva em cima dele, eu vi que eu fiz cagada e não soltei, caí de cabeça no chão. E aí quando eu caí de cabeça, a primeira vértebra, o cérebro senta em cima, ela rachou de fora a fora, mas não saiu do lugar. E até nós chegamos no hotel, o sabão quase, eu cheguei a deitar na cama, o Dinei segurou minha perna, o sabão pôs uma toalha no meu pescoço para estralar, porque nós íamos no caroprato fazer. Aí, na última hora, eu não sei se foi o Diron, o sabão mesmo falou que era melhor não fazer e tal, e estava quebrado. Daí eu fiquei 5 meses com colar cervical, e eu tinha comprado um outro rancho lá perto do Adriano, em East Texas, em Lindale, um pouquinho antes de Tyler. E tinha mudado no rancho, tipo, eu fiquei 2 semanas no rancho, voltei a montar, no primeiro boi caiu em cima de mim, aí quebrou meu pescoço, a clavícula, o peito, tiveram que arrancar um osso da minha bacia, aí abriu mesmo a vértebra. Esse depois que você voltou? Depois que eu voltei. Mas você ficou esses meses parado? Fiquei parado 5 meses. Aí o primeiro boi que você voltou, o boizão branco. chamava Roughneck.
Saiu na direita, se eu não me engano. Ele não na esquerda, Na ele, esquerda, rodou, na ele esquerda. rodou meio espinando, que nem Eu cavalo. lembro da... Então, tipo assim, eu dei uma sentadinha para trás, sabe? E aí eu podia ter pulado de cima, mas eu nunca dei conta de soltar. É aí que eu falo que talvez isso aí me prejudicou algumas vezes, só que era o que eu era, não tinha jeito de mudar. No seu primeiro retorno, primeiro touro de boi. retorno. É, aí aconteceu isso aí. Foi muito engraçado, porque o boi chamava a tradução do nome do boi é pescoço duro. Entendeu? É uma coisa muito... E ele caiu do jeito que ele caiu, não foi que ele só caiu em cima de mim, ele caiu, apoiou em cima para levantar. Então nisso aí ele quebrou minha clavícula, o pescoço de novo, a mesma vértebra que eu tinha quebrado, só que dessa vez ela abriu. Então assim, foi por Deus que eu não fiquei. E essa vértebra, as 2 vezes que eu machuquei, ela é a vértebra que ou é paralisia ou é morte, não tem outra coisa. Então foi um milagre, eu saí andando as 2 vezes e... Fiquei recuperando e sabia, só que eu não aceitava aquilo que o médico falou, entendeu? Que eu sentia assim, e o que me fez voltar, lutar para tentar, porque eu tinha que arrumar uma forma de sustentar minha família, tudo que nós tínhamos, perdi para pagar, não tinha seguro, a cirurgia ficou cara, então eu tinha comprado um outro rancho, na época eu acho que eu estava com 190 vacas, eu tinha comprado com o dinheiro que eu tinha ganho, que eu pus no rancho, o rancho era grande, tinha uns cavalos, trailers, coisas, e na época, tipo assim, aqui nós sempre ajudava. Eu emprestei dinheiro pro Adriano, ele já emprestou, emprestei pro Sabão, sempre ajudava todo mundo, porque eu estava aqui mais tempo. Então, na época, todo mundo começou a querer me ajudar, me oferecer dinheiro, só que assim, não tinha como eu pegar dinheiro deles, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida. Como é que eu ia pegar um dinheiro de uma pessoa para ficar com o gado, o pasto cheio de gado, com as minhas coisas tudo lá, e como é que eu ia pagar eles de volta? Não é diferente de eu estar montando, passando por uma necessidade. Então, foi o que eu falei, foi o conselho que eu te dei. Eu falei assim, deixa eu vendendo o que eu tenho aqui, tirando de onde eu tenho. A hora que acabar, se eu precisar, vocês vão me dar, mas vocês vão saber que talvez vocês nunca vão receber isso de volta. E aí foi onde eu comecei. Tive que vender o rancho lá, o outro rancho que eu tinha os 2 ranchos na época. Deu a crise em 2008, aí eu fiquei com os 2 ranchos. Vendi o outro rancho, perdi mais de 300 mil dólares, porque não vendia, eu tive que vender. Correndo. Os 2, eu tava pagando os 2 ranchos. Daí voltei para Dequeiro. E, tipo assim, o que eu tinha ganho aquele ano, tudo, o dinheiro que eu tinha feito, foi tudo embora, ainda perdi no rancho do que eu tinha dado. Então, assim, foi uma fase muito difícil, que eu entrei em depressão. Eu acho que era depressão, né? Mas assim, eu cheguei pensar em, para não vender tudo, por causa que quando aconteceu isso aí, nos 5 meses que eu fiquei em casa, a Maria engravidou da Helena. Daí descobrimos aquilo lá, e aí na hora, puta, pior, a única coisa que você acha que não pode é um filho, na situação que a gente estava, né? Só que na verdade foi uma benção, porque por causa da gravidez eu não vi nem aquela fase passar, eu fiquei 6 meses dormindo numa cadeira. Eu não me enchia, a Maria tinha que levantar de 3 horas para me dar remédio, com o João pequeno, grávida. Então, assim, foi uma fase muito difícil, a Maria foi guerreira. E eu pensei, tive 2 vezes o pensamento, até fui no lugar para tentar, achando, tipo assim, de tirar a minha vida, porque o rancho que tava, ela ficava, as crianças iam ficar com os ranchos, não ia perder nada, achando que eu ia fazer um bem para eles, entendeu? E graças a Deus, na hora que chegou mesmo, Deus, né, colocou no meu coração e acabou. Então, assim, foi difícil, não é fácil você não ter para onde correr, cara. Você não tem, é só aquilo. A única coisa que eu fazia era aquilo, não sabia. Aí eu comecei a montar em potro, rapaz, ganhando 20 dólares por montada, para fazer dinheiro, para dar um jeito. Explica pro povo que é montar em potro aqui nos Estados Unidos. No inverno. Porque eu falo assim, se é coisa boa, os americanos iam estar fazendo. Com certeza. O potro é a hora que começa, né? Você vai começar a iniciar um potro novo. Então, assim, pulo, eles não sabem nada, você tem que domar, adestrar ele. Então, do jeito que eu tava, muitas das vezes inverno, frio demais, e eu com dor, tendo que tomar remédio, às vezes pulava o cavalo pulando comigo lá, sozinho, num redondel lá, e eu vomitando em cima do cavalo por causa do remédio, de fazer, né, dor e tudo acontecendo. Na verdade, eu não podia estar fazendo aquilo, mas eu tinha que fazer. E aí eu comecei fazendo, fui fazendo, e eu tirava a força da minha família, porque eu sabia que eles dependiam de mim para sustentar, para comer, para fazer Hoje você enxergando essa situação, você tem noção, tipo, que eu acho que 99% das pessoas não aguentaria passar por isso? André, eu vou falar a verdade para você, é bem pouco mesmo, porque assim, a situação de você olhar, você não ter de onde tirar,
Você olha na tua conta bancária, tá zero, você tem que pagar na parcela do rancho, é comida, é força, é gás, inverno, aqui é tudo mais caro, você gasta mais, e aqui não tem cheque para 30 dias, tudo à vista. Então, assim, é uma situação que você não tem pra onde correr. Então, você chega a ficar num ponto de achar que nem eu falei, a solução de tentar tirar a sua própria vida é a melhor solução para poder sustentar sua família, entendeu? E só que, assim, graças a Maria, da pessoa que ela é, o ano passado ela ganhou o prêmio do Share Shoulders, que é uma pessoa que representa uma mulher forte, uma mulher que se doa para as outras pessoas, que deixa de fazer para ela para fazer para os outros, e aquilo lá foi a coisa mais bem direcionada, o prêmio para ela, porque ela foi isso, ela foi o meu stay, né? Ela que me aguentava, e eu ficava nervoso, estressado, então descontava nela, não era fácil, imagine, ela longe da mãe, longe de todo mundo, só com a gente, e ela ter que aguentar e ainda tentar me ajudar para eu poder sair daquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que o nome já fala, né? A Maria Amélia, que é a mulher de verdade, né? Que é as guerreiras, que coisa, e ela, sem dúvida, se não fosse ela, eu não tinha conseguido, não. Isso aí é assim. E lembrando tudo isso numa época que não tinha WhatsApp, não tinha GPS, não tinha ser no Google e procurar aqui fazer. Era mapa na mão, era só. Não tinha tradutor. Não tinha nada. E ela cuidou do hospital, de tudo, né? Isso aí, isso aí foi assim, o Adriano, a Flávia ajudou com o hospital, ele foi até no dia que eu tive que fazer a cirurgia, que eu machuquei dia 5 de junho e eu operei dia 13, dia 10, acho que, não, dia 13, porque eles foram no meu aniversário, eu tava lá, o Dinei, o Agnaldinho, foi na época, no outro rancho, nós fizemos só um bolinho lá para cantar um parabéns. E assim, o Adriano estava indo, quando ficou sabendo que eu ia ter que fazer cirurgia, o Adriano tinha pago um curso de laço até pro Jeremias e pro Antônio, que eles gostavam de laçar, e lá em Stephenville. E estava pago, e não era barato também. Quando ficou sabendo, ele teve a notícia, a Maria falou que ia ter que operar, fazer as coisas. Até as próprias crianças quiseram voltar, entendeu? Tipo assim, então eles largaram tudo aquilo para trás e foram me apoiar nessa época. Então, assim, foi as pessoas na hora. Aí tava o Palermo depois, que a Priscila também, até eles fizeram uma prova de laço beneficente para dar uma ajudada em algumas coisas. Então, todo mundo ali, é o que eu falo, eu acho que é isso que é importante aqui, né, André? Porque a gente está longe da nossa família. A nossa família é a gente. Então, assim, quando... Na hora boa é fácil todo mundo estar ali festando e encostar. Só que na hora difícil, as pessoas se disporem para sair da rotina, porque é difícil a pessoa ter a rotina dela ali e ter que sair daquilo para fazer, largar de fazer certas coisas para fazer outras pessoas. Então, assim, é uma coisa que eu acho que a gente mais ajuda do que foi ajudado, mas é porque eu prefiro assim até, você entendeu? Então, assim, é uma coisa só que nessa época foi muito importante. E depois nós viemos para cá e já ficou mais difícil ainda, porque era só eu e ela, aí tava o Diron e a Andréia, no caso. Então, assim, a necessidade de você estar sem dinheiro, de você ter que pagar a conta e não saber, só que Deus sempre proveu, sabe? Nunca faltou nada para nós de comida, de coisa, sempre foi difícil, mas sempre de um jeito ou de outro dava, só que eu não parava. Eu ia montar cavalo, eu ganhava $20 por montada, por cavalo, daí eu comecei a montar em cavalo rejeitado, que nego não queria montar, que pulava, eu pegava e comecei a fazer um nome nessa parte de arrumar cavalo rejeitado. E eu fui convidado para participar do Celebrity Reining, que é uma entidade de crianças deficientes, e essa criança que eu representei, ela fazia um ursinho, aquele bear, tough bear, eu acho que era, e fazia um ursinho como é que chama? Esqueci a palavra. Caracterizado como personagem meu, então era de chapéu e tal, e eu representei ele, e essa criança ele tinha aqueles desmaios, e o cachorro avisava quando ele tinha ter os desmaios, entendeu? Chamava Children's Make-A-Wish. E meu coach foi o Casey Hinton, um cara de Gainesville. E daí eu participei daquilo. Então aquilo deu uma ajudada, porque eu fiquei em segundo. No segundo ano eu ganhei, só que aí eles ajeitaram para dar para a moça da cidade, que era da televisão, que não tinha mérito nenhum, mas era bacana. Então essa aí me ajudou um pouco, eu aprendi bastante nesse intervalozinho. Colocava nos potros e eu fiquei bom até mexer com potro, era o que eu gostava. Então, meu serviço era pegar um potro chuco,
mansava ele para passar em água, árvore, montar, descer, para tirar o medo, ensinar tudo básico ali, direcionar para um lado e para o outro. Depois o cliente levava 30 dias, às vezes 60, levava e colocava onde ele queria, iniciava lá onde queria. E eu comecei a fazer, aí eu fiz disso um negócio, que aí eu aluguei o barracão que eu trabalhava para o cara, que tinha 10 cocheiras, eu tinha 10 cavalos por mês, comecei a fazer essa parte. E aí quando eu comecei algumas vezes a ir para o Brasil julgar, foi um pouco antes disso aí. Aí depois o julgamento começou a ficar melhor, aí não dava mais para fazer o cavalo, porque eu viajava muito, e ficou nessa paz. Mas assim, esse período inteiro de quando eu machuquei até tudo isso acontecer, foi muito difícil, bicho. Você saber que você não tem dinheiro, não sabe como é que você vai pagar a conta. Eu trabalhava, mas às vezes o dinheiro era pouco, não pagava na hora, demorava, ou era no fim do mês que recebia. Então, assim, só que eu nunca tive preguiça de trabalhar e sempre lutei e nunca gostei de ficar escorado em ninguém, entendeu? De pedir, porque eu poderia ter pedido para os caras que me ajudou e ficava ali escorando nos caras, mas eu nunca... era um caráter meu que eu nunca gostei, eu sempre gostei de ser independente e fazer, e graças a Deus deu certo, eu fui fazendo e fui passando, aí eu julguei a final mundial, fui votado para jogar a final mundial em 2010, foi quando eu falei que eu não queria, que eu ia parar de jogar, que eu ia voltar a montar depois de 3 anos.